Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Amós, no capítulo 5, os versículos 14 e 15, onde está escrito assim: Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vós dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Aqui estamos diante de uma palavra, quando Deus levantou o profeta Amós para falar tanto a Judá como a Israel sobre o procedimento deles, que não era nada agradável diante do Senhor. E, portanto, nós vamos encontrar várias expressões neste livro falando sobre o que Deus reprova no seu povo. Nós entendemos, e sempre é fácil as pessoas afirmarem que Deus é amor. Sim, com verdade, ele é amor. É o puro e verdadeiro amor. É Deus. Ele não tem amor, ele é amor. Mas ele também é justiça, ele é justo. É um Deus justo. Ele não é parcial. Ele não defende um lado em detrimento do outro. E pela justiça, ele exerce a sua justiça quando alguma coisa não está de acordo com o seu propósito e com a sua vontade. Então, quando a justiça de Deus impera, ele vem para fazer realmente o que está decidido. Observe que, quando ele colocou Adão no Éden, ele colocou como uma expressão maior do seu amor em criar alguém segundo a sua imagem e semelhança. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, ele não passou a mão na cabeça de Adão, ele não disse deixa para lá. Deus agiu com justiça, e na justiça ele puniu a Adão, a Eva e a serpente, e lançou-os fora do jardim, porque a falha deles diante de Deus foi grave. Eles perderam o lugar de delícias, a presença de Deus, a comunhão com Deus, aquela parceria. Isto porque Deus é justo. Quando a humanidade se viu em meio às trevas, ao pecado, por conta daquele primeiro pecado de rebelião contra Deus, nós encontramos que, para trazer este homem de volta à presença de Deus, precisaria satisfazer a justiça de Deus. Por quê? O homem, no seu estado pecaminoso, ele está debaixo do juízo de Deus. E para livrá-lo do juízo, só mesmo através de Jesus Cristo, que veio cumprir o plano de Deus e entregar a sua vida e o derramar do seu sangue como preço de resgate e redenção. Então Jesus veio satisfazer a justiça divina, porque escrito está: quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pedro disse que não foi com ouro ou com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Quando há o sacrifício, isso significa a satisfação da justiça de Deus. Na justiça, Deus exigiu o sacrifício a favor do pecador. Jesus submeteu-se e entregou-se nesta condição, ao entregar a sua vida como um sacrifício agradável diante de Deus. Satisfeita a justiça de Deus, ele abriu oportunidade a toda a humanidade. Agora, eles podem aproximar-se de Deus através de Jesus, porque a justiça foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo. Então, esse Deus que é justo,
é aquele Deus que corrige, é aquele Deus que julga, é aquele Deus que reprova, é aquele Deus que manifesta a sua vontade e o seu propósito em virtude da condição em que as pessoas estão caminhando. As pessoas pensam que com Deus dá para se barganhar, dá para enganar a Deus, e chega no final tudo certo, todo mundo vai para um bom lugar, todo mundo vai para o céu, vai para a presença de Deus, porque Deus é amor, e Deus, por ser amor, ele não vai condenar ninguém, ele não vai julgar ninguém. Deus não condena as pessoas, elas próprias se condenam pelo seu procedimento, pela sua prática. O que Deus diz é somente tornar clara a sentença para aquelas vidas que ousaram desobedecer e viver errantes no pecado, praticando toda sorte de maldade, de injustiça, de ingratidão, de impureza, de imoralidade, de corrupção, e por aí vai uma série de coisas que as pessoas praticam, acham que é normal, mas na consciência eles sabem que aquilo não é normal e, portanto, reservam-se para o dia do juízo, em que Deus, com justiça, há de julgar. Então, Deus, na sua justiça, ele julgará. Mas, antes que isto aconteça, em função do seu amor, e para não invalidar a sua justiça, Deus, no seu amor, ele adverte, ele repreende, ele mostra aonde estão aqueles casos que Deus reprova. Deus não aceita no seu povo determinadas coisas e que muitas vezes as pessoas fazem vista grossa e parece que tudo é válido ou vale tudo. E não é assim. Com Deus não é deste jeito. Com Deus as coisas têm que ser corretas, têm que ser justo. A palavra de Deus diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. Porque o injusto será julgado pela injustiça, mas o justo será julgado pela sua justiça. Então Deus, ele é justo. Por ser justo, ele adverte, como ele levantou a Amós para um tempo difícil, no meio de um povo que estava sofrendo as consequências do seu desvio, da sua desobediência diante de Deus, sofrendo, passando necessidades, mas nem assim se converteram ao Senhor. Então nós encontramos quando Amós veio para falar com aquele povo, anunciando sobre o requerimento de Deus, a reprovação de Deus em vista dos vícios, das maldades e dos pecados que aquele povo estava praticando. E por várias vezes o Senhor os chamou para que eles considerassem o caminho em que eles estavam vivendo e eles não quiseram. Aqui no capítulo 4, diz-nos assim, olha o que eles diziam: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossos descendentes com anzóis de pesca. Veja como é que as pessoas seriam levadas. E saireis pelas brechas após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecereis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários. Publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Então veja, eles estavam numa prática somente de aparência, conforme disse Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se o coração não está entronizado
na adoração a Deus, todo e qualquer gesto e aparência de adoração é um insulto a Deus, querendo dizer que é fácil enganar a Deus. No entanto, Deus se mostra aqui justo em repreendê-los e sentenciá-los de que eles estão fora do seu plano, fora do seu propósito. Deus deu a eles muitas coisas, fez-lhes promessas, e diz aqui no versículo 6, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Passando, o Senhor reteve a chuva, eles andaram errante, eles andaram com dificuldade, mas nem assim, diz no verso 8, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. No verso 9, quando eles foram feridos de queimadura, com ferrugem, as hortas, as vinhas, as figueiras, tudo foi comido pelos animais, pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Quando Deus enviou a peste, e os mancebos foram mortos à espada, os cavalos foram levados presos, os exércitos, o fedor dos exércitos subiu aos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quando Deus subvertiu a alguns, como ele fez com Sodoma e Gomorra, diz, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma expressão. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aqui no capítulo 5, onde li, no versículo 14, Deus está dando uma oportunidade para que eles, em tempo ainda, antes que o juízo seja lançado sobre eles, que eles pudessem buscar a Deus, voltarem-se para o Senhor, arrependerem-se daquele caminho mau em que eles estavam. Olha, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levado cativo, Betel será desfeito em nada. Olha, o lugar que representava casa de Deus, desfeito. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Mas ele diz, mas vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, ou seja, desprezam a justiça, então alguma coisa virá para o lado deles. No versículo 14 que li, diz, buscai o bem e não o mal. Deus aconselhando, Deus chamando este povo para um concerto. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Ele voltará a andar no meio de vós. Ele voltará a pelejar a vosso favor. Mas o que o Senhor pede deles? Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. O que é que Deus está pedindo a este povo? Deus está pedindo aqui a eles que eles dêem as costas para o mal, que eles aborreçam o mal, que eles voltem a amar o bem, que eles estabeleçam o juízo, que pratiquem a justiça, que procurem entender a vontade de Deus. A Miqueias, o Senhor disse, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor Deus pede de ti, dizendo a ele o seguinte, senão que eles pudessem, então, estar diante da presença do Senhor para receber dele a sua graça, a sua misericórdia. Olha o que o Senhor pediu deles. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Aquele povo que estava
de dura cerviz, direcionado para a prática do mal e a desobediência à palavra de Deus, foram advertidos para que tornasse ao Senhor, arrependidos e praticando as coisas boas que glorificam a Deus. No entanto, quando nós olhamos o livro do profeta Amós, nós vamos ver juízo em todas as partes. E vamos ver, pelo menos aqui, 6 coisas que Deus reprova no seu povo. Ele reprova exatamente por ser justo e exercer a justiça naquilo que não lhe agrada. Deus, nós encontramos aqui que ele reprova, em primeiro lugar, a mentira. Isso nós vamos observar aqui no capítulo 2 e o versículo 4 de Amós, onde está escrito assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Então, a primeira coisa que observamos aqui, que Deus reprova, ele reprova a mentira. A mentira é alguma coisa dita com o propósito de iludir, enganar, trapacear. A mentira, à luz da Bíblia, ela é diabólica. Jesus disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quem mente é filho do diabo. E Deus reprova a mentira. Aquele que mentia, agora passe a falar a verdade. Mas o povo chamado de Deus deixaram-se enganar pelas suas próprias mentiras. Mentiras que eles mesmos inventavam e acreditavam nelas. Então Deus reprova a mentira. Deus condena. A mentira, ela se opõe à justiça de Deus, porque a justiça, ela só pode imperar onde há verdade. Onde há mentira, a justiça não opera ali, porque ela não tem pacto com a mentira. Então, a primeira coisa que Deus reprova no seu povo é a mentira. Então, precisamos ter bem certo isso. Ah, mas foi só uma mentirinha de brincadeira. É mentira do mesmo jeito. Mentira não tem outra coisa. Seja por brincadeira, seja com seriedade, tudo é mentira. E como mentira, está debaixo do juízo de Deus. Deus reprova quem tem o hábito da prática da mentira. Então esta é a primeira coisa que Deus reprovou no seu povo, que eles estavam vivendo em mentira. Aqui no capítulo 2 e o versículo de número 6, está escrito assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então, observamos aqui, eles vendem o justo por dinheiro, fazem negociata com a vida das pessoas. Isto é a prática da injustiça. Não há esperança para uma sociedade, principalmente os dias que nós atravessamos são semelhantes àqueles dias de Amós, aonde a sociedade perde a confiança nos instrumentos e nos órgãos de justiça, porque eles estão numa prática desacelerada e ruim. Por esta conta, a justiça tem se transformado em razão de muitas violências, maldades que são amparadas por permissões que lhes são dadas, para que as pessoas possam fazer as coisas e não serem levadas a juízo. Então, isto é a injustiça. Deus reprova a injustiça no seu povo.
O povo de Deus deve ser, além de ser um povo que fale e viva a verdade, deve ser também um povo que viva e pratique a justiça e não a injustiça, porque o injusto terá a sua consequência. Então não há dinheiro que compre a consciência de um juiz que seja digno da magistratura. Mas nós encontramos que muitos se vendem por dinheiro, por bens, por propriedades, por prestígios e vendem sentenças. Como nós vemos todos os dias, são descobertos sentenças que foram compradas. Então não foram feitas à base da justiça, foram feitas à base do valor que se ofereceu. E é o que acontecia aqui. Eles estavam vendendo o justo por dinheiro. Então Deus reprova a injustiça. Aqui no versículo de número 7, está escrito assim: suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então Deus está reprovando aqui a opressão, ou seja, eles pisam a cabeça dos pobres. Pobres não têm vez. Pobres são deixados para morrer à míngua, à miséria. Esta a situação que a sociedade, marcada pelo pecado, pela corrupção, o engano, a mentira, a injustiça, ela ainda assim pratica a opressão. À luz do que diz a palavra de Deus, veja que aqueles que têm posses e bens, eles se prevalecem naquilo que têm para oprimir os menos validos, os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Estes são os que mais sofrem na vida quando uma nação não reconhece a Deus como Senhor e não se prostra diante dele, mas vive distante da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então aqui encontramos, na prática da opressão, o povo fica gemendo. Deus reprova a opressão no meio do seu povo. Mas encontramos aqui ainda no capítulo 8 e o versículo de número 5, está escrito assim, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Observe aqui a exploração. E quantas vezes, em momentos de crises e dificuldades pelas quais as nações atravessam, existem aqueles que são os verdadeiros exploradores. Eles escondem a mercadoria, escondem as coisas de que as pessoas necessitam e depois colocam a preços exorbitantes. Diminui o peso, aumentam o preço e as pessoas ficam sem ter condições de adquirir o que precisam. Olha o que eles dizem: abrir os celeiros, diminuir a efa e aumentar o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Deus abomina a exploração no seu povo. O povo de Deus não deve ser um povo que explora, mas um povo que exerça misericórdia para com aqueles mais necessitados, para que possa minorar-lhes parte do sofrimento que eles vêm atravessando ao longo do tempo. Então, a mensagem de Amós parece ter sido escrita para os nossos dias,
que vivemos atualmente, estas coisas voltam a acontecer, como aconteceram à época de Amós. Os nossos dias têm sido marcados por isso. As notícias que observamos através dos meios de comunicação dão contas disso. Alimentos que não têm condição para serem usados ou degustados, eles são colocados à venda. E as pessoas se lançam a esse estado de coisas, dado a grande necessidade que eles têm. Isso é a exploração. Exploração maior é quando eles preferem jogar fora do que distribuir para o povo. Para o povo, coloca o preço lá em cima. Quando não conseguem vender, eles jogam fora, mas não dão para o povo. Isso é a exploração. É a maldade dominando o coração humano, igualmente nos dias em que Amós foi levantado como profeta para aquele povo. Deus reprova a exploração no seu povo. Mas vemos ainda uma quinta coisa aqui no versículo 5. Deus reprova o furto, o roubo, conforme diz aqui, diminuir a efa, aumentar o ciclo e usar balanças enganosas. São aquelas balanças que as pessoas colocam já com um peso oculto, e quando a pessoa vai comprar, pensa que comprou o peso justo. Se for numa outra balança, está faltando 100 gramas, 200 gramas e por aí vai. Isto porque eles usam de balança justa. Eles furtam o povo e deixam o povo à mercê da miséria. Diminui a medida e procedem dolosamente. O que Deus quer é balança justa, medida correta. Deus não tem duas balanças e duas medidas. Deus é fiel àquilo que ele faz e ele espera que entre a humanidade haja também sinceridade, temor e comprometimento com aquilo que é correto. Não subtrair, não furtar, não roubar o que é das pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: aquele que furtava, não furte mais. E aqui quem estava furtando eram aqueles que praticavam a venda. Eles roubavam no peso, eles roubavam no preço. E isso desagradou a Deus. Deus reprovou o furto no meio do seu povo. Mas encontramos ainda uma sexta e última reprovação de Deus para aquele povo, quando encontramos aqui no versículo 6 do capítulo 8. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois venderemos as cascas do trigo. Lembra que, lá na primeira referência, eles vendem o pobre por dinheiro, e depois eles recompram novamente o pobre por dinheiro. É ganhando em cima da miséria dos outros. E diz-nos aqui, e os necessitados por um par de sapatos. Então veja a que ponto chegam as pessoas. É o embuste, é o engano para vender o refúgio do trigo, aquilo que não serve, aquilo que não presta. Isso acontece muito. Quantas vezes o melhor da agricultura é vendido, exportado para os países de fora, e o refúgio, aquilo que certamente não serve, não presta, eles dão um jeito e colocam para os nativos da terra, para que eles comprem a preço exorbitante uma coisa que não é verdadeira. Tem sido assim. A humanidade tem caminhado neste compasso, mas Deus, na sua justiça, ele tem reprovado este estado de coisas. Deus não tolera isto no meio do povo, e principalmente de um povo
que ele escolheu para si, como era o caso de Judá e de Israel, este povo que tinha tudo para ser um testemunho vibrante de Deus perante a humanidade. No entanto, eles falharam nas suas transações comerciais. Eles tiraram proveito do pobre, de tudo o que ele tinha, quase que a tirar-lhes a roupa do corpo. Veja que estado de coisas as pessoas viviam. Mas agora olhemos para nós. Eu disse aqui que Deus reprovou isso no seu povo. O mundo, a sociedade sem Deus, sem Cristo, ele jaz no maligno. Isso é algo natural na vida deles. Estas práticas que são contrárias à vontade de Deus, a mentira, a injustiça, a opressão, a exploração, o furto e o embuste ou o engano. Isto é prática comum em muitas vidas. Mas o teor da palavra que queremos trazer é com relação a um povo que Deus escolheu, separou em Cristo e trouxe para si, para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando este povo, invocado pelo nome do Senhor, está servindo nos locais aonde eles são designados, e quando eles começam a imitar a prática daqueles que não servem e não conhecem a Deus, quando o justo, o crente, o salvo, o cristão, ele começa a se envolver em mentiras, Deus reprova a mentira. O mentiroso sabe que ele não tem parte com Deus. E um crente mentiroso é uma tristeza muito grande. Ele foi chamado para falar a verdade, porque a libertação veio por meio da verdade. Com a mentira não se sustenta nada. Então Deus reprova a mentira no meio do seu povo. Quem mentia, não minta mais. Agora fale a verdade, cada um com o seu próximo. O segundo ponto, Deus reprova a injustiça e agir mal com aqueles que estão diante de nós. É julgar-se superior a eles e, portanto, ao ter alguma condição, praticar-lhes a injustiça. Fazer das pessoas negócios, objetos de venda, de troca, para obter alguma coisa. Deus reprova a injustiça no meio do seu povo. Terceira coisa, Deus reprova a opressão. A opressão é quando ficam pisando uns dos outros, se digladiando, se mordendo. Isto, no meio do povo de Deus, chama-se opressão. Deus reprova a opressão no meio do seu povo. Em quarto, observamos a exploração. Quantas pessoas que vivem explorando a este, aquele outro, criam-se um sistema e a tônica daquele sistema é a exploração para cada vez ganhar mais. Deus reprova todo e qualquer tipo de exploração no meio do seu povo. Como também o furto. Deus reprova o furto. É subtrair as coisas de outro, tomá-la para si, tirar de alguém carente e necessitado para o seu benefício próprio. Deus aborrece, Deus rejeita aquele que trabalha na prática do furto, do roubo. E por fim, Deus reprova o embuste, aquele que usa de engano. O próprio salmista escreveu que aquele que usa de engano não ficará dentro da casa do Senhor. Então nós observamos aqui pelo menos 6 reprovações da parte de Deus para aquele povo de Judá e de Israel. E estas reprovações, elas têm validade
para os nossos dias, que pertencemos à comunidade da fé, que servimos a Jesus, que fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade. Deus reprova 6 coisas no seu povo. Primeiro, Deus reprova a mentira. Segundo, Deus reprova a injustiça. Terceiro, Deus reprova a opressão. Quarto, Deus reprova a exploração. Quinto, Deus reprova o furto. E sexto, Deus reprova o engano, o embuste, aquilo que não é verdade. Portanto, está aqui um alerta da palavra de Deus. Quando ele disse a aquele povo, dizendo a eles: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Este é o caminho. Deixar o mal, aborrecer o mal e entrar na prática do bem. Amando o bem, estabelecendo o juízo, sendo submisso, leal, fiel e sincero diante de Deus. Quando assim fizer, o nome do Senhor será glorificado e não correremos o risco de enfrentarmos o juízo de Deus com rigor sobre a nossa vida por práticas que Deus reprova. Como sabemos o que Deus reprova, temos que nos livrar delas a todo custo. Se porventura alguém vem numa destas práticas, é preciso que a partir de hoje abandone de uma vez por todas, para que não se ache em falta diante de Deus e venha encontrá-lo no juízo para a condenação. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que vivamos a realidade do que diz a palavra do Senhor com temor, fé, alegria e comunhão. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.